Jeremias 4:6 diz assim: ouvindo eu, pois, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalá e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfalecemos as nossas forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Amém? Só até aqui. Eu estava meditando ontem, né? Não ainda procurando a palavra, né? Mas meditando para me alimentar. E aí o Senhor me mostrou essa palavra, e no título dizia assim: as 3 coisas que nós precisamos ter para trabalhar para o Senhor. E aí eu li o texto e não entendi de primeira o que o texto queria dizer com as 3 coisas que nós precisamos trabalhar para o Senhor. Aí eu reli o texto e fui ler o estudo, né? A parte de orientação que tinha falando. E lá eles frisavam 3 pontos. Nós temos que trabalhar porque nós precisamos trabalhar. Nós precisamos orar e nós precisamos vigiar. Os 3 pontos principais para trabalhar para o Senhor é trabalhar, orar e vigiar. Nós, como servos do Senhor, fomos chamados com um propósito. Cada um no seu propósito, mas todos para trabalhar. E aqui, o primeiro ponto que ele diz que nós precisamos trabalhar porque nós temos que trabalhar, ele diz que nós temos que trabalhar porque assim o Senhor nos dá ânimo, que é como está escrito no versículo 6. E o povo trabalhava e se inclinava porque o coração estava ali. Eles estavam voltados naquele propósito. Jerusalém tinha sido abatido, destruído, o muro estava acabado e os inimigos podiam entrar e sair e fazer o que queria, porque os muros, que era a defesa, não estavam funcionando, né? Afinal de contas, tinham buracos, pedaços faltando. E a partir do momento que Neemias se levantou para se colocar nessa obra de restaurar os muros de Jerusalém, o propósito era guardar a cidade do Senhor. E ele chamou o povo, e o povo se uniu a ele nesse propósito. No início eles tinham que trabalhar, porque eles foram chamados para trabalhar. Mas se você faz um trabalho de qualquer jeito, se torna um trabalho cansativo e chato. E logo, como aconteceu com Judá, eles começaram a reclamar, porque era muito puxado o trabalho. Mas eles voltaram e foram orar. E aí a oração, que é alimento, abriu a eles o coração e deram forças. Através da oração, a gente alcança em Deus a graça e a força para continuar trabalhando. E a direção para o trabalho. O trabalho poderia ter acabado de início. Como os inimigos souberam que a obra estava prosperando, que o muro estava sendo reparado, que os buracos estavam sendo fechados,
fechados, eles não iriam ter a facilidade que eles tinham de entrar. Então logo eles se uniram para ir contra o povo de Deus, para que a obra parasse. Eles não queriam ir lá derrubar o muro de novo. Eles queriam minar a fé deles e queriam lançar palavras negativas para que eles desistissem. Eles queriam vencer ele, como hoje a gente diz, pelo cansaço. Vou convencer eles de que eles não podem fazer isso, que não vai dar certo, e eles vão desistir. Mas eles oraram, né? E o Senhor deu força, e o Senhor deu graça, de maneira que a obra continuou. Aí quando eles viram que através de palavras eles não conseguiram, eles se uniram para ir com a força. Aí eles iam guerrear e lutar contra eles, achando que eles podiam se infiltrar e derrubar eles sem eles perceberem. Mas antes que eles chegassem lá, eles já souberam, porque eles estavam em oração, já tomaram conhecimento, e aí entra a parte da vigilância. E colocaram, aqui diz que eles dividiram moços em vários setores para vigiar. Eles montaram exércitos e colocaram em pontos estratégicos, onde cada um fazia a sua parte. A parte da vigilância também entra no trabalho. Eu não posso querer abrir a igreja, limpar a igreja, cantar, pregar, reger os conjuntos. Cada um no seu setor fazendo a obra. Nós temos que trabalhar, cada um no seu trabalho. Quem for chamado para estar na porta, vai estar na porta. Quem for chamado para dirigir o grupo, vai dirigir o grupo. Quem for chamado para orar, vai orar. Quem for chamado para pregar, vai pregar. E aí a obra cresce, o trabalho prospera. Trabalhando cada um no seu setor em vigilância, o trabalho dá certo. Porque aqui eles dizem assim, que eles precisavam orar para ter força e para crescer a sua fé. Porque o trabalho tem que ser feito, mas o trabalho não é deles. O trabalho é do Senhor. E o trabalho tem que ser feito porque o Senhor quer que o trabalho seja feito. Não porque nós queremos fazer o trabalho. Então se a gente se dedica, coloca a obra na mão do Senhor, o trabalho que o Senhor nos colocou na mão dele, ora, ele vai nos dar força, vai nos capacitar, aí a gente vai conseguir cumprir a obra que ele nos determinou, vigiando, para não deixar o inimigo nos derrubar, porque muitas vezes ele vem de mansinho, como era o propósito de Sanbalá e Tobias, era ir de mansinho se infiltrar. Se infiltrar para quê? Para entrar no meio do povo de Deus e convencer eles que eles não podiam fazer aquilo. Se eles não tivessem oração, eles poderiam ter alcançado o objetivo deles, o propósito deles. Mas como eles estavam orando, e Deus a ele mostrou como deveria ser feito, eles não conseguiram. Aí, eles foram por outro caminho, tentar mais uma vez derrubar eles daquela obra que eles estavam tentando realizar. E aí entra a vigilância deles, né, que foi colocar vários jovens, vários moços, colocar um exército para guardar os que trabalhavam. Porque se você não está incumbido de fazer aquele trabalho, não quer dizer que você não pode ajudar. Você pode ajudar, você pode orar, você pode auxiliar no que for preciso. Havia pessoas para carregar os materiais e junto com eles ia alguém para vigiar por ele, para cuidar dele, para que o inimigo não atacasse ele. Havia pessoas para edificar, para colocar as pedras, não sei como é que eles faziam, se eles usavam cimento, barro, enfim. O que era para ser feito tinha alguém trabalhando e o outro vigiando. Existiam os outros que tinham que ficar fazendo ronda e juntamente alguém de vigilância armado para guardar o povo. E em cada casa, cada um pela sua família, cada um vigiando pela sua família, cada um cuidando da sua família. Então, eles trabalhavam, eles oravam e eles vigiavam. E assim foi até que eles concluíram a obra. O trabalho não parou, o inimigo tentou, mas Deus deu vitória e não foi conseguido alcançar o propósito deles. Eles continuaram trabalhando, eles continuaram investindo, eles continuaram vigiando e Deus foi trabalhando. Eles foram fechando as brechas
para que assim o inimigo não entrasse. Porque muitas vezes a gente acha que é fácil, acha que é pouca coisa e diz, é só um buraquinho, deixa esse buraquinho aí e vou cuidar do outro lado. E aí nesse buraquinho, o inimigo vai trabalhando, e a gente não vigiando, o rombo vai crescendo. E de repente ele entra. Então, cada buraco daqueles, eles foram fechando. Para que o muro fosse fechado, para que a cidade ficasse segura. Na nossa vida, isso se aplica de que maneira? Nós, como templos do Espírito Santo, podemos ser uma cidade, né? Nós somos uma cidade, a nossa família, o nosso lar é uma cidade para nós. Se nós não trabalharmos em conjuntos, para juntos trabalharmos para edificar, para fechar as brechas, para tapar os buracos, para consertar o muro, vai ser fácil o inimigo se levantar, vai ser fácil o inimigo entrar, vai ser fácil ele tentar nos derrubar. Mas se nós trabalharmos juntos, em oração, em vigilância, enquanto um está aqui tapando o muro, tapando o buraco, fechando a brecha, o outro está ali vigiando, está orando, está alertando, porque às vezes tem coisas que a gente não percebe, tem coisas que a gente acha que é bobagem, a gente não liga, mas está abrindo uma brecha para o inimigo. E aí, como trabalho em equipe, o outro chega e diz, olha, toma cuidado, isso aqui não é bom, isso aqui vai te levar para um caminho ruim, isso não é de Deus. Já é um alerta, a gente vai orar e vai fechar aquela brecha. Isso vai fazer com que o inimigo não tenha mais aquele espaço. Aí na vigilância, como ele descreve aqui, que nós temos que andar cada um no nosso trabalho, no versículo 20, ele fala claro e objetivo, que diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, aí vos ajuntais conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Nós não temos que fazer muito esforço, a não ser ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor. Ele não diz assim, corre todo mundo e vem para cá, para onde eu estou. Não, ele diz, aonde você ouvir e onde você estiver, com quem tiver, que é também como está no Novo Testamento, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então é se reunir e naquele momento clamar, que o Senhor vai responder. E foi nesse espírito de união, de fé e de oração que eles seguiram, vigiando, orando e trabalhando. Em nenhum momento eles cederam aos levantes do inimigo, às propostas do inimigo, porque muitas vezes o diabo, como no início aqui, a parte que ele mais agiu não foi com obra, com pau, com pedra, com espada. Não, foi com palavra. Foi só com palavra. Ele tentou esmorecer o povo, derrubar o povo, desanimar o povo, convencendo que eles não podiam, que eles não iam conseguir, que eles não deveriam seguir. Ele não fez nada demais, ele só falou. E eles até começaram a desanimar. Como mostra que Judá desanimou-se porque o trabalho era pesado, tinha muito pó, era muito difícil, e eles estavam cansados. Mas aí, a partir do momento que eles foram orar, e a oração sustenta, a oração é alimento, eles começaram, o Senhor abriu os olhos dele para como o trabalho deveria ser feito, qual o propósito da obra ser realizada. E cada um assumindo o seu posto, cada um no seu lugar, cada um trabalhando em conformidade àquilo que foi dado, a obra prosperou, a obra foi feita e o nome do Senhor pôde ser glorificado. Porque por mais que eles estivessem tentando, por mais que eles tivessem tentado derrubar, eles não conseguiram. Então nós, como servos do Senhor, temos que ter na mente que nós temos o trabalho a ser feito. Cada um no seu chamado. Nós temos que fazer. Então vamos prosseguir orando, vigiando e assumindo o nosso propósito. Porque se Deus nos chamou para aquela obra, não é para a gente passar para o outro fazer, é para a gente fazer. Porque se fosse para o outro fazer, ele tinha chamado o outro, e não você. Se ele chamou você para esse trabalho, e o trabalho tem que ser feito, você tem que fazer o trabalho. Então vamos buscar em oração, direção
para fazer aquele trabalho que foi pedido. Buscar em oração facilidade para fazer, sabedoria, porque o Senhor te chama e Ele te capacita. Então, se você abre o coração para fazer aquele trabalho, aquela obra que Ele colocou nas tuas mãos, Ele vai te dar as ferramentas e as maneiras como deve ser feito. Então, quem tem que fazer é você. Aí Deus diz assim, olha, tem que bater um prego na parede, com 5 centímetros de altura, tal, passa todo o jeito para você e te mostra como vai fazer. Aí você diz assim, tá bom. Aí diz assim, não, vai lá, Lene, bate o prego. Deus mostrou para ela como tinha que bater o prego? Não, Ele mostrou para você. Aí ela vai bater o prego do jeito dela, no lugar que ela acha que tem que ser batido. Mas não é desse jeito que o Senhor mandou fazer. Ele te disse, Ele te mostrou as coordenadas, Ele te disse exatamente o que tinha que ser feito. Então, se Ele disse para você fazer, é você que tem que ir lá fazer. Aí você tem que orar, vigiar, para você realizar a obra que você foi chamado para fazer. E confiar. É não temer. Porque o Senhor que te chama, Ele te capacita. O Senhor que te chama, Ele te dá as ferramentas. O Senhor que te chama, Ele te dá o jeito para fazer. Sem medo, sem vergonha. Lá em casa hoje mesmo foi complicado. O Levi queria louvar. E com medo de vir louvar. Eu falei, você não está cantando aqui? Você chega lá, você canta do mesmo jeito. Aí eu falei assim, você não quer cantar? Não está no seu coração? Não vou... Ele ouviu esse hino, ele se apaixonou e falou assim, vou cantar. O que eu faço? Ensaia. Eu faço como? Eu copio? Copia. Mas não vai ficar feio? Não, não vai ficar feio. É um jeito, é um modo. Aí copiou, ensaiou, se preparou. Estava com medo e veio, mas fez. Ele foi chamado para cantar esse hino. Aí, não sei quem foi que falou assim, por que você não